Ok, vamos falar sobre o efeito dos implantes subdérmicos de estradiol e de testosterona, implantes de silástico, tá certo? No endométrio de mulheres pós-menopausa. Essa foi uma análise retrospectiva da segurança endometrial com o uso de estradiol e testosterona. Foi uma pesquisa feita no Centro de Pesquisa e Assistência de Reprodução Humana, aqui em Salvador, o CEPAR, tá certo? Junto com a Faculdade Federal de Medicina, ok? Foi escrito por doutor Adelmo, doutor Ione, doutor Hugo Maia, doutora Consuelo e o queridíssimo doutor Silmar Coutinho, tá? E o que é que ele fala, esse artigo, tá? Opa, volta aqui, ok, mais. Tá. O dilema central da terapia hormonal na pós-menopausa. A terapia apenas com estrogênio isolado, ele aumenta o risco do crescimento exagerado, ou seja, da hiperplasia e até mesmo de câncer endometrial. A adição, então, de progestogênios ou progesterona oferece uma proteção, mas induz os seus próprios desafios, tá? Em primeiro lugar, existe sempre uma necessidade de proteção para prevenir a proliferação endometrial reduzida pelo estrogênio, quando você faz a terapia de reposição hormonal com estrogênio. E também existe a questão dos riscos de progesterona, tá? Os progesteronas, os progestogênios, principalmente a medroxprogesterona, ela pode aumentar o risco de câncer de mama e também pode ter efeitos potenciais deletérios contra o sistema cardiovascular, além de outros efeitos colaterais indesejáveis que dificultam a adesão do paciente. Tá, então fica a questão central desse estudo. Existe realmente uma alternativa eficaz aos progestogênios para a proteção do endométrio? É o que esse artigo foi investigar, tá? E qual foi a hipótese central desse artigo? A testosterona realmente será que ela tem uma ação de proteger a proliferação endometrial, ele tem uma ação de proteger o endométrio, tá? Então, o conceito central é que a testosterona pode sim exercer um efeito antiproliferativo, anticrescimento do endométrio normal, quando em proporção adequada com o estrogênio. Então, essa é a primeira coisa, você tem que fazer uma proporção de forma adequada, não pode ser muito estrogênio e pouca testosterona, tá? Tem que ter uma quantidade boa de testosterona para ter esse efeito antiproliferativo. E quais são os mecanismos de ação? Os mecanismos de ação, em primeiro lugar, são os receptores de androgênio, tá? Que são localizados principalmente no estroma endometrial, não no epitoma endometrial e não no epitélio glandular, tá? Então, a proliferação, ele é principalmente no estroma que ele age, tá certo? E qual é essa ação no estroma? A testosterona atua no estroma, que por sua vez regula o crescimento do endométrio. Então existe uma inibição da proliferação. Os estudos in vitro, tá, eles demonstram que o androgênio pode inibir o crescimento epitelial, endometrial, em usuários de implantes de estradiol e testosterona. O endométrio frequentemente fica bem fininho, fica atrófico, tá? Então, tem lá no artigo que ele fala: segundo o achado que a testosterona pode exercer sim um efeito protetor similar aos progetogênios na proliferação endometrial. Em alguns centros de referência já iniciaram o uso da combinação de estrogênio e testosterona em mulheres não esterectomizadas. E qual foi o desenho desse estudo, tá? O principal objetivo foi avaliar se os implantes de estradiol e testosterona no endométrio após o uso de 2 anos de forma contínua, tá? Então foi um estudo retrospectivo por uma revisão dos prontuários dos pacientes. A população foi de 258 mulheres na pós-menopausa não esterectomizadas. A instituição onde foi feita foi no CEPA, Centro de Pesquisa e Assistência à Reprodução Humana, e a terapia utilizada foi os implantes subdérmicos de estradiol e testosterona por 2 anos consecutivos. A avaliação desse endométrio foi feita por ultrassonografia transvaginal uma vez por ano em pacientes com espessamento endometrial maiores do que 5 milímetros. No segundo ano foram submetidas de estereoscopia com biópsia guiada, tá? E foram divididos ali em cortes em relação à dosagem de estradiol e testosterona, tá? Então foram três os principais grupos e todos eles recebendo
implante de testosterona, tá? E o que variava mesmo era em relação ao implante de estradiol. Então, todos os grupos receberam dois tubinhos de estradiol. No total de 135 pacientes, colocaram também, além da testosterona, quatro implantes de estradiol. Já no grupo 2 foi dois implantes de testosterona e mais cinco implantes de estradiol, um número menor, de 68. E no grupo 3 a quantidade maior de estradiol, seis implantes de estradiol e dois de testosterona. No total, 55 pacientes, tá? E os níveis sanguíneos resultantes de estradiol ficaram ali entre 35 e 50, e a testosterona ficou ali entre 50 e 80 nanogramas por decilitro, tá? Níveis fisiológicos. Qual foi a primeira análise desse estudo? Foi feito o rastreamento pela ultrassonografia. Das 258 pacientes, 214, ou seja, 83%, o endométrio permaneceu menor do que 5 milímetros, sem indicação nenhuma de investigação adicional. Já dos 258 pacientes, 44%, ou seja, 17%, apresentaram espessamento endometrial com mais de 5 milímetros. 17% das pacientes apresentaram sim um espessamento endometrial e foram selecionados para uma investigação mais aprofundada, tá? Nota, tá? Uma nota importante. O endométrio variou ali de 6 até 28 milímetros. A média foi mais ou menos de 10 milímetros nesse estudo. E aí, nesse aprofundamento, nessas 44 pacientes, tá? Foram foco, tá? Ou seja, no total tinha 252 e todas elas fizeram rastreamento ultrassonográfico e dessas 252, 44 pacientes apresentaram um endométrio maior do que 5 milímetros. E aí foi feita estereoscopia. E quais foram os achados da estereoscopia? O que é que a câmara estereoscópica revelou? Os resultados da inspeção visual na cavidade uterina das 44 pacientes, tá? Então, das 44%, a grande maioria que tinha espessamento tinha lesões polipóides, tá? Dos 44, 27 casos com polipóides, tá? Já 31%, ou seja, 14%, apesar da ultrassonografia estar vendo o espessamento endometrial, a visão direta mostrou uma cavidade uterina normal. E 6% esse espessamento era causado pelo mioma submucoso, tá? Então, a principal suspeita diagnóstica nesses pacientes é que existe uma possibilidade maior desse espessamento ser causado por pólipos, tá? Isso entra em concordância com outros estudos de terapia de reposição hormonal. E qual o veredito final? Então, esse ali foi o que o médico viu por meio da esteroscopia. E a biópsia? Qual foi o resultado da biópsia, tá? Esse resultado da biópsia, 38%, tá? Mostrou pólipo endometrial. 31% normal, tá? 20% hiperplasia simples, em 4% veio 4% veio mioma, tá? E em 4,5% o material foi suficiente ou tinha atrofia, tá? Então, o maior achado foi de pólipo endometrial, seguido de endométrio normal, tá? Então, o que é que você deve levar para casa? Os pólipos endometriais foram a patologia mais comum, seguidos por endométrio normal e hiperplasia simples sem atipias, tá? E existe uma relação dose-resposta, então vamos analisar cada grupo, tá? No grupo com quatro implantes de estrogênio, tá? O espessamento aconteceu em 14%, tá? Sendo que a maioria era pólipo, tá? E em segundo lugar ficou hiperplasia de 20%, tá certo? No grupo com cinco implantes, o espessamento ocorreu um pouco mais, em 17%. Já no grupo 6 implantes, esse espessamento ocorreu em 21%, tá? Então, qual foi a conclusão estatística? Apesar da tendência de maior incidência de pólipos e hiperplasia no grupo de maior dose de estradiol, a diferença não foi significativa, tá? Então, essa de 14 para 21%, essa diferença não foi uma diferença significativa. Teve uma diferença, mas não foi estatisticamente significativa. Então, não depende tanto da dose, tá?
O achado mais importante é em relação à segurança, tá? Não houve nenhum caso, zero caso de câncer de endométrio, tá? Nenhum caso de câncer de endométrio foi encontrado nessas 44 pacientes que utilizaram estradiol e testosterona durante 2 anos, tá certo? De forma contínua, tá? E em relação ao contexto utílico, comparando a terapia estrogênio com testosterona e estrogênio com progesterona. Ponto número um, tá? A questão dos pólipos. Os pólipos, ele foi a patologia mais frequente, 38%. Em relação à terapia com estrogênio mais progesterona, estudos com terapia combinada de estrogênio e progesterona também mostram que os pólipos são as lesões endometriais mais encontradas. E qual o mecanismo proposto? A testosterona, assim como a progesterona, parece exerce seu efeito antiproliferativo no endométrio, mas não nos pólipos, pois os pólipos expressam aromatase e produzem seu próprio estradiol localmente. Segundo ponto importante, a questão da hiperplasia. Em pacientes com estradiol e testosterona, apenas 20% teve hiperplasia endometrial simples, sem atipia, tá? Isso mostra que as atipias encontradas são de baixo potencial maligno, mas o achado reforça a necessidade de ultrassonografia se um endométrio maior do que 5 milímetros, avaliação com a esteroscopia cirúrgica com biópsia, tá? Então, quais foram as principais conclusões desses estudos? Primeiro, a terapia com estrogênio mais testosterona por 2 anos foi associada a um espessamento endometrial maior do que 5 milímetros em 17% das pacientes. E essas 17% precisou de investigação, tá? Nesses casos de investigação, os pólipos, quase 40%, foram causados por pólipo. Depois, 30%, tá? Foram causados por achados histológicos normais, tá certo? Terceira conclusão, foi encontrada hiperplasia endometrial simples, sim, uma lesão de baixo risco maligno, tá? E número 4, a associação estrogênio-testosterona não levou à ocorrência de patologias endometriais mais graves do que as relatadas em estudos em combinação com estrogênio mais progesterona. Fundamentalmente, nenhum câncer de endométrio foi relatado. Então, quais são as implicações clínicas e os próximos passos após esse estudo? Na prática clínica, a testosterona se mostra como uma opção promissora, tá, para a proteção endometrial, abolindo provavelmente a necessidade de progesterona e seus efeitos colaterais. O ponto de corte de 5 milímetros para investigação do endométrio em usuários de implantes é apropriado. Então, a partir, passou de 5 milímetros a fazer a biópsia endometrial para investigação, tá? E deve sempre utilizar a menor dose necessária para aliviar os sintomas, tá? Em relação a pesquisas futuras, a possibilidade de usar testosterona para proteger o endométrio ela é promissora, mas exige a necessidade de estudos populacionais maiores são necessários para se ter mais dados, tá? E há uma necessidade de estudos prospectivos e randomizados para confirmar esses achados de segurança, tá? Então, aqui foi feito pelo CEPAR e pela Universidade Federal de Ginecologia. Está aqui a referência onde vocês podem encontrar Effects of Subdermal Implants of Estradiol and Testosterone on the Endometrium of Penismenopausa Yoma. Ok? Joia, fica aí a dica. E até a próxima.